Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 31 de agosto de 2025. Como gostamos de nos lembrar aos domingos, uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, por isso estamos aqui, graças a Deus por isso, em mais um ajuntamento de oração, em especial do final de semana, seguindo aí o nosso bom costume de segunda a sexta, juntos aqui orando, buscando ao Senhor. Então, nós vamos iniciar esse tempo. Eu quero começar com oração. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Pai, pela beleza que existe em descobrirmos o lugar de oração. Esse lugar tão precioso, Pai, esse lugar onde nós podemos, além de encontrar uns aos outros aqui, Senhor, acima de tudo, encontrar o Senhor. E nos lembrarmos de que nós somos ouvidos, sim, de que o Senhor é quem nos ouve. Então nós podemos trazer, apresentar, deixar aqui, Senhor, tudo que está dentro de nós, as questões que têm nos custado, a nossa sede, como a gente vai falar hoje, a nossa fome, aquilo que muitas vezes tem nos desafiado. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado que oração é esse mistério divino, Pai, que nos envolve, que nos desenvolve enquanto filhos e filhas do Senhor, porque, sim, Deus, nós temos um Pai, e oração é esse lugar de cultivar uma intimidade com o Pai, falarmos com o Pai, podermos nos expressar junto ao Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque é possível reconhecer e enxergar o teu cuidado diário quando nós estamos sentados numa mesa, nos alimentando, quando nós temos a oportunidade de olharmos uns para os outros e vermos as pessoas que o Senhor tem enviado a nós, Senhor, as pessoas que nós temos como expressão do próprio Deus, como os nossos familiares, filhos, amigos, pai, mãe. Muito obrigado, Senhor, porque quando estamos disponíveis, o nosso olhar reconhece, alcança como o Senhor se manifesta nos relacionamentos, nas pessoas, no nosso dia a dia, Pai. Louvado seja o teu santo nome por isso. Mas junto com tudo isso, Senhor, é tendencioso que os meus lábios, que os nossos lábios, muitas vezes caiam em situações de incredulidade, de murmuração, Senhor, de descontentamento. Por isso, junto com os meus irmãos, eu te peço perdão, Senhor. Perdão, porque diante de tanta beleza, como rapidamente nós oramos até aqui, diante de tanta verdade, nós nos ocupamos muitas vezes desse lugar, Senhor. Um lugar distante de Ti. Um lugar que revela uma fé frágil. E aí nós nos atentamos tanto para aquilo que nos falta, Senhor. Nos atentamos tanto pensando no Jesus e Pedro ali naquela tempestade, olhamos tanto para o tamanho das ondas que distanciamos o nosso olhar do próprio Deus que está diante de nós. Por isso, nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu te peço, Senhor, realinhe o nosso olhar com o Senhor, Deus. Ajude-nos, Pai, a crer. Nessa manhã eu te peço, junto com os meus irmãos, fortaleça a nossa fé, Senhor, diante de quem Tu és. Ensina-nos, como diz o salmista, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, é o que nós desejamos, Pai. E assim, Deus, enquanto o Senhor for servido com vida, enquanto o Senhor for servido com as nossas vidas, Pai, que o Senhor encontre em nós fé, que o Senhor encontre em nós desejo, vontade, que o Senhor encontre em nós disposição em obedecer, custe o que custar, Senhor. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém,
Reconhecemos, então, Senhor, a necessidade de que Teu Espírito venha mais uma vez. E, baseado na Tua palavra, nós oramos. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a orar como convém. Pela fé, nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pastor Saulo. Amém. Amém, amém. Vamos começar nessa manhã orando, né, por princípios bíblicos, alguns princípios que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos traz, né? Princípios que geram vida abundante na nossa realidade aqui, né? Enquanto nós não voltamos para casa. E o primeiro deles, e aí depois nós vamos até costurar algum desses princípios com a meditação de hoje, é a palavra obediência. Né? E tô vendo a Gleiva aí, a Gleiva já tá na terrinha. Gleiva, será que dá para orar aí? Bom dia, irmã. Bom dia, bom dia, bom dia, amados. Graça e Vamos lá. paz. Graça e paz. Gleiva, obediência é um dos princípios mais fortes e claros da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém. Ela tá presente de Gênesis a Apocalipse, literalmente, esse princípio. Né? A gente consegue ver ele ali nos primeiros capítulos de Gênesis, até em Apocalipse. Então, por favor, minha irmã, vamos orar com você para que o Senhor nos ajude a discernir e a reconhecer esse princípio nas nossas vidas e que a gente consiga responder ao Senhor sempre em obediência. Vamos lá. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje, amanhã é diferente, Senhor, para nós mulheres, para nós que viemos estar contigo, ó Deus, na tua casa, na casa do Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor, pelo maná que o Senhor derramou sobre nossas vidas ontem, Deus. Obrigada, Senhor, porque o céu derramou sobre nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, porque foi muito melhor, Senhor. Foi muito maior do que as nossas expectativas, Senhor. Obrigada porque nós temos, ó Deus, buscado, Senhor, te obedecer, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, cada dia mais, Pai, a entender o princípio, ó Deus, da obediência, como diz o pastor Saulinho, que está desde Gênesis 1 a Apocalipse 21, 22. Oh Senhor, nos ajude, papai. Sem obediência, ó Deus, não tem como, Senhor, nada acontecer. Não tem como o Senhor fazer por nós. O Senhor faz, mas não com a totalidade do teu querer, Senhor. Não com a totalidade da tua vontade, ó Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Papai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nós nos coloquemos mesmo, ó Deus, em obediência ao Senhor. Ó Pai, a palavra que o Senhor falou ao meu coração essa manhã, essa madrugada, Deus, foi clamor, clamor, clamor. Que nós clamemos mesmo ao Senhor, que nós nos prostremos mesmo ao Senhor, Pai, buscando viver em obediência a Ti, Deus. Viver em obediência, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Pai, a glorificar o Teu nome, Senhor. Onde quer que os nossos pés toquem, assim como nossos pés estão aqui, ó Deus, na Tua casa, meu pedacinho do céu, como nós falamos, Pai. Muito obrigada. Obrigada por cada uma das irmãs que aqui estiveram. Obrigada pela vida da Rafa que está aí, Senhor, que nos abençoou com o alimento ontem. Deus, obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome por cada detalhe, por cada preparo. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço nesse dia de hoje, nos ajuda, Deus, a te obedecer. Nos ajude, ó Deus, a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, essa é uma oração, Deus. Com coração grato, papai. Amém, amém e amém. Amém, minha irmã Gleiva. Amém. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui, irmãos. Estamos orando sobre alguns princípios bíblicos, né? E eu vou pedir a Rafa, minha querida Rafaela, que está aí, né? Tem um princípio, Rafa, que em muitos momentos também ele vai ser descrito na palavra de Deus, mas eu me lembro especificamente agora de Paulo em Coríntios, em Filipenses capítulo 4, né?
quando, de forma tão tradicional, porque nós conhecemos assim, né? Ele vai nos ensinar a fazer conhecida diante de Deus todas as nossas petições, né? E, e junto com isso, tem ali naquele texto o princípio de um coração grato, né? A gratidão é um grande princípio do reino de Deus, irmãos. E por muito pouco nós nos distanciamos dele. Por muito pouco nós nos ocupamos numa fixação naquilo que nos falta e deixamos de perceber aquilo que já foi nos dado, né? E tem o famoso, é uma famosa reflexão do Salmo 23, versículo 1, né? Que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aquilo que eu não tenho, alguma coisa nesse sentido, é porque não me faz falta. E talvez o grande desafio é só eu reconhecer. E a gratidão é um princípio de reconhecimento em Deus. Então, você tem um desafio bom, irmã, uma oração exclusiva de gratidão. Por favor, nos conduza nisso e como o Espírito soprar aí no seu coração. Vamos lá. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigado por essa manhã. Queria te agradecer, na verdade, desde ontem, Senhor, desde a manhã de ontem, que foi maravilhosa no Sábado Luz, um tempo de descanso à tarde e fazendo aquelas massas de pizza para as meninas ontem à noite, podendo estar ali à noite, Senhor, o tempo todo, agradecendo por ter sido convidada a fazer o alimento delas ali, Pai. Porque nesses momentos o meu coração realmente fica grato, porque o Senhor me encontrou em algum momento e me levou para esse lugar que é a vide, Pai. Não tem como não ser agradecida por isso. Obrigado, Senhor. Pai, o Senhor nos dá o necessário, Jesus. O Senhor não nos deixa faltar nada. É um princípio e não tem como viver querendo o reino de Deus, pensando lá no alto, sem ter um coração grato a tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Desde o momento em que a gente levanta da cama, Senhor, a gente levanta porque o Senhor permitiu. Nós temos café gostoso na nossa casa e muitos não têm, Senhor Jesus, também têm um coração grato, mas o Senhor nos dá o necessário para que a gente possa viver, cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, eu particularmente, Senhor, sou muito agradecida. Eu tenho um coração grato realmente pelo lugar que eu tenho hoje, pelo lugar que eu estou hoje, não pelo que eu tenho hoje. O ter é muito pouco perto de onde eu estou realmente, Senhor, nessa comunidade, nesse lugar onde a gente pode ver e sentir isso em muitos dos irmãos, como a Gleiva que orou agora, Senhor Jesus. Não tem como olhar e não se alegrar, porque ela é grata pela vida dela, pelo filho, por tudo. Não tem como a gente olhar pro bonde e não sentir gratidão também na vida dele, tantas outras pessoas, Senhor Jesus. A gente vê isso na vida dos irmãos e a gente aprende isso com o tempo, Pai, e a gente vai colocando isso dentro do nosso coração, Senhor Jesus. E a gente vai entendendo e amadurecendo, entendendo isso e vivendo esse princípio, Senhor Jesus. A gente tem que viver isso. Não pode ser só da boca para fora, Senhor. A gratidão eu acho que é o contrário da murmuração, da reclamação. E a gente vai amadurecendo e vai reclamando menos e agradecendo mais.
Então, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui nesse momento de oração, porque somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Estamos aqui porque somos gratos a Ti, somos gratos pela vida que temos, somos gratos pelo corpo que temos, a saúde, a mente que vai melhorando a cada dia. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá tudo, e esse tudo é o necessário para cada um. Muito obrigada, papai. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado por essa comunidade que é a VIDE, que nos ensina cada princípio, que nos ensina como viver melhor para alcançar o céu, Jesus. Com palavra, com verdade e mostrando os princípios para nós. Muito obrigada, Jesus. Eu oro nesse dia, Senhor Jesus, louvando o Senhor e agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rafa. Amém, Rafa. Amém. Amém, amém. Vamos seguindo, irmãos. Nós estamos orando aqui. Princípios bíblicos que envolvem a nossa vida, né? Já falamos dessa expressão da obediência, agora da expressão da gratidão. E aí, deixa eu aproveitar a menção tanto da Rafa quanto da Gleiva, né? Ontem as irmãs estavam na igreja à noite, o Lupa, o famoso Lupa, né? Que é esse grupo de mulheres que se reúne como uma expressão de comunhão, de discipulado, né? De partilhar a palavra, uma expressão de uns aos outros, né? E por acaso eu fui lá levar os ingredientes do almoço, porque hoje eu estarei cozinhando com a equipe da Jocum lá, né, na hora do almoço. E aí eu fui deixar os ingredientes para preparar o almoço hoje. E aí, irmãos, tem um negócio muito interessante naquilo que é o reino de Deus, né? Eu saí de lá com um sentimento e agora eu vou expressar isso aqui. Quanta presença de Deus. Viu, Rafa, Fabíola, Gleiva e as mulheres que estão aqui na reunião de oração que estavam lá ontem. Eu cheguei lá caladinho, não queria chamar a atenção, porque vocês estavam muito envolvidas, fazendo pizza, sentada lá ao redor da mesa, conversando, né? E é nítido, foi nítido que tinha uma presença gostosa do Espírito Santo ali, né? E aí eu estava ouvindo a oração da Gleiva e pensando, né, que, na verdade, o feeling que eu experimentei ali com alguém que só chegou ali de penetra mesmo, só para deixar alguma coisa, foi o tom daquilo que aconteceu. E isso tem acontecido na nossa igreja, irmãos. Eu vou pedir o Silê para se preparar, porque nós vamos orar por comunhão, pelo princípio da comunhão, né? Eu ainda estou digerindo, irmãos, presta atenção nisso aqui, eu ainda estou digerindo, no bom sentido da palavra, o grupo de homens que teve há 10 dias atrás. Eu já estou ávido pensando nos próximos encontros. Que preciosidade, né? Temos aí agora o início dos cachos, né? Os grupos domiciliares. Temos tantas expressões, como as visitas que você mesmo, Sirlei, e a sua equipe faz às terças-feiras, né? Enfim, e tantas outras expressões formais ou informais que têm algo em comum, que chama comunhão, que é o ajuntamento, que é uns aos outros, né? Que é o que o salmista vai dizer: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Então, Sirlei, baseado naquilo que é a palavra de Deus sobre esse princípio comunhão, vamos orar para que o Senhor continue nos preservando com essa visão, para que a gente consiga discernir como agregar as pessoas, né? Para aqueles que são mais maduros na fé, maduros no entendimento bíblico, né? Tem a sensibilidade de envolver aqueles que ainda não são tão maduros. E para que Deus continue despertando quem está no nosso meio, porque hoje tem lugar para todo mundo. Quer dizer, só não vive expressão de comunhão quem não quer, quem não está disponível. Existe um cardápio, digamos assim, muito expressivo na igreja local para comunhão.
Vamos lá, Cirlei, vamos orar com você. Vamos lá. Ah, papai, que pobreza, ó Deus, quando nós queremos viver sozinhos. Que ingenuidade, ó papai, quando queremos nos isolar, nos engrandecer, quando não queremos nos misturar, ó Deus. Ter comunhão vem de comum, papai. Devemos ter coisas em comum, Senhor Deus. Ô Pai, que ajuda-nos, ó Deus, a ter esse sentimento, papai, de repartir. Repartir o tempo, repartir o conhecimento, repartir experiências, revelações, repartir alegria, repartir tristeza, papai. Papai, é muito bom viver em comunhão, viver no corpo, Deus. Eu não consigo entender, ó Deus, é, algum momento que temos de isolamento voluntário, de não querer se misturar, de acharmos que somos ou melhores ou menores. Não, papai, a tua palavra diz que todo membro é importante no corpo. E às vezes nós damos atenção àqueles membros menos honrosos, pensamentos menos honrosos, ó Deus, saberes, bens, que não levam a nada, ó Deus. Ó Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem colocado não só no corpo da igreja invisível, mas no corpo de um povo, um pequeno povo. E esse povo chamado Vinde, esse povo chamado igreja, em toda a terra, Senhor Deus. Ó Pai, ajuda-nos a crescermos nesse relacionamento e sairmos para agregarmos outras pessoas para esse corpo, Deus. Que nosso foco seja este, de fazer conhecida a tua palavra, de testemunhar a tua palavra, de salgar a vida uns dos outros, ó Deus. Ajuda-nos a partir da vide. Eu me alegro, papai, tanto de saber que essa igreja é tão pequena, tão novinha, ainda quase que saindo dos coelhos, ó Deus, tem, tem missionários aí com a parceria tão maravilhosa, tão abençoadora da Jocum, tem representantes, mensageiros, missionários em muitas e tantas partes do mundo, ó Deus. Que esse sentimento, papai, nunca se perca em nossos corações. Que esse sentimento, papai, cresça para que o corpo se fortaleça, papai, como um só corpo, uns ajudando os outros, ó Deus. Obrigado por esses momentos que o Senhor tem colocado em nossa vida. Divide, ó Deus, como dos homens, dos cachos, das visitas, das mulheres, das reuniões, dos MOPs, dos MMO, vai tanta atividade, não ativismo, mas são chamados para que estejamos juntos uns com os outros. É esse chamado de não se isolar. O Pai, obrigado por nos colocar nessa pequena comunidade. Obrigado por me colocar nessa comunidade, que mesmo idoso, eu me sinto útil, eu me sinto, papai, vocacionado, chamado, papai, para participar desse movimento tão intenso, tão vivo que é a tua igreja. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém, Silezão. Amém, Cirlei. Amém. 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 Ô amado bonde, vamos com você agora, né? Tem uma expressão interessante de uma teologia mais contemporânea, que é a seguinte: já é e ainda não. O que isso quer dizer, né? Então, você vai orar sobre vocação agora, mas no sentido mais integral da palavra vocação, né? Já é porque nós temos certeza que nós não somos desse mundo. Já é certeiro que Jesus vai voltar e que nós vamos morar com ele no céu. Já é porque, como diz Pedro, aqui nessa terra nós somos peregrinos e estrangeiros. A nossa cidadania não é desse mundo. Já é porque o convite da palavra de Deus é para que a gente possa viver aqui sabendo que nós não somos daqui. E isso faz toda a diferença. A forma como a gente envolve o nosso tempo, a forma como a gente gasta dinheiro, a forma como a gente se orienta nessa perspectiva de que já é. Ou ainda não, fala muito
de uma tarefa que Deus tem para cada um de nós aqui ainda, que é o que está em Atos 13, né? Essa expressão de vocação que nos envolve, que você colocou aí os ministérios da vida, né? Esse servir uns aos outros, a grande comissão, né? Então, ainda não, porque o Senhor ainda nos quer, por exemplo, no Sábado Luz, como a Rafa orou, cuidando dessas famílias que estão aqui aos redores, ainda não, porque o Senhor ainda nos quer nas nações, né? Ontem o Jean de Denis ficou horas aqui em casa, e a gente conversando muito, mas muito, sobre a África, sobre o que eles estão vivendo na Angola. Ainda não, porque existem expressões do Senhor a serem realizadas nessa terra, como uma tarefa, como Paulo e Barnabé viveram em Atos 13, na igreja de Antioquia. Separe para mim Saulo e Barnabé para a tarefa que eu tenho mostrado. Então, Bonde, pensando no conceito de vocação, a vocação nossa aqui nessa terra e a vocação para o céu ao mesmo tempo. Ore para que, como crentes, como a gente falou domingo passado, né? Para vir orar domingo de manhã, irmão, assim, com todo respeito a todo mundo, mas tem que ter muita vontade mesmo, né? Então, eu vou partir do princípio que quem está aqui está com muita vontade de orar, né? Vamos orar nesse sentido com você, por favor. Amém. Sim, ó Pai amado, primeiramente te agradecemos, te bendizemos, te adoramos, te louvamos, nos rendemos a Ti, ó Pai, porque é o melhor lugar, é a melhor situação, é a melhor condição, é o melhor tudo, é o melhor, sempre o melhor, a Tua presença. Te bendizemos, porque sabemos, ó Pai, cada um de nós aqui sabe que é do Senhor, que faz parte da família do Senhor, porque o teu Espírito Santo testifica isso em nós. Somos teus. Oh, isso é maravilhoso, ó Deus. E saber que já vivemos o céu aqui na terra, porque vivemos com a tua presença, ó Pai. As outras coisas, são passageiras, são efêmeras, são muito rápidas, como a nossa vida, um breve pensamento, um sopro, muito rápido. Mas o Senhor já plantou no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso ser como um todo, essa certeza de que um dia estaremos contigo. Maranata, vem Senhor Jesus. É isso que nós aguardamos, ó Deus. A tua volta em qualquer tempo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, não sei. Também não preciso saber, apenas aguardar, apenas crer. E isso é maravilhoso, ó Deus, porque isso enche o meu coração e com certeza o coração dos meus irmãos. Sabermos que o Senhor vem nos buscar. Isso nos move, isso nos enche de alegria, de termos essa consciência, essa certeza. Como é que a gente tem essa certeza só no Senhor, só no Teu Espírito Santo, buscando no Teu Espírito Santo? E isso é bom demais, ó Deus. Muito obrigado por isso. E enquanto não estamos com o Senhor na glória, estamos aqui. Porque se estamos aqui é porque o Senhor ainda tem um plano para nós aqui nessa terra. Algo que agrada o teu coração, ó Deus. Fazer a tua obra aqui, com o Senhor. Porque o Senhor tem feito a tua obra cabalmente, dia após dia. E nós somos gratos a Deus. Eu te agradeço por estar junto nessa obra, que é maravilhosa, ó Deus, de levar o teu evangelho, de viver o evangelho, de saber, ó Deus, que os teus planos estão sendo desenvolvidos, desenrolados, acontecendo dia a dia, ó Deus, em cada ato, cada condição, cada situação, o Senhor tem feito, porque o plano é teu, a obra é tua. E esse ainda não
nós estamos nele para bendizer o Senhor e para glorificar o teu nome. Então, usa-nos, ó Deus. Usa realmente as nossas vidas e dá-nos essa alegria, esse prazer de estar junto nessa obra, ó Deus. Comissiona cada um de nós, ó Deus, nas obras que o Senhor tem. Fortalece-nos dia a dia e que a nossa vida, ó Deus, resplandeça a tua glória, para a tua glória, para ti, ó Deus, tudo para ti. Muito obrigado por sermos alvo do teu amor e úteis no teu trabalho. Louvamos, bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome e agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Bonde. Amém. Obrigado. Amém. 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 Amém, irmãos. 7h31, vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Já vou adiantar aí, meu caro Sirley, que tem sido zeloso aí já em enviar, né, para as nossas redes sociais a gravação. Título de hoje: Fome e Sede. Esse é o título. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Apenas esses poucos versículos aqui. Nós estamos há algumas semanas, se não meses, no capítulo 6, pela expressão desse capítulo do Evangelho de João. E hoje, chegando aqui no momento que antecede o que nós falamos domingo passado, né, quando as pessoas se ocupavam ali, né, em perguntar para Jesus o que seria feito na parte dele para atentar ou atender, né, as necessidades que eles julgavam ter, né, o famoso versículo: que o sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos. E aí, irmãos, nós chegamos no ápice aqui, quando Jesus ele traz uma compreensão tão ampla e, ao mesmo tempo, total, tão absoluta, quer dizer, sem variação, alguma coisa assim. Isso aqui é suficiente. Isso. Jesus traz um princípio que é suficiente por ele mesmo. E é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Irmãos, o que é fome? Fome é ausência. Vamos pensar no símbolo da fome? A fome aqui, naturalmente, pelo contexto, não está somente na literalidade da comida física. No contexto pleno do texto, Jesus não está restrito a falar de comida física, a falar daquela fome da 11h40 da manhã, aguardando o almoço, se você não tomou café ou tomou café muito cedo, aquela fome, aquela dorzinha básica de fome. Não, Deus não está falando disso. Ou não se restringe a isso. Pode ser até que isso componha também, mas não é disso que se trata.
Fome na minha vida e na sua hoje é toda a realidade que nós temos em nós, nos nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com as nossas finanças, com a nossa família, com a igreja, com qualquer contexto. Pensa, qualquer contexto que você está inserido. Sabe o que é fome? É quando você está nessas realidades e você sente que te falta alguma coisa. Você está no casamento, aí você está assim, não, mas está faltando alguma coisa nesse casamento, porque eu não estou satisfeito. Você está vivendo sua vida financeira, não está faltando dinheiro, está faltando administração, está faltando, né, mais recursos, está faltando uma promoção do meu emprego, está faltando eu vender mais. Chama fome. Você está na igreja, né? Não, tá legal, mas tá faltando, né, mais movimento, tá faltando outra palavra, tá faltando pastoreio, porque ninguém vem atrás de mim. Fome, fome. E a gente poderia ficar aqui dias e dias escrevendo a nossa fome existencial. Jesus sabia, entendia fome, irmãos. Muito. Principalmente porque a gente está falando da humanidade de Jesus aqui. Também. Quem está trazendo esse princípio estava habitando na pele humana. Então, não é uma sugestão de fome. É uma realidade do que é fome, porque ele sabia o que era. E aí ele diz o seguinte: quem vem a mim? Olha que curioso. Quem vem? Irmão, sabe quando a minha fome e a sua vai ser saciada? Quando a gente insistir dia a dia em nos achegarmos até ele. Sabe por que a fome perdura muito na sua vida e na minha? Anota isso aí. Você sabe por que a fome perdura muitas vezes na minha vida e na sua? De acordo com a palavra de Deus. É porque nós estamos distantes dele. É simples assim. Ao mesmo tempo profundo. Não é simplista. Isso aqui não é religião. Isso aqui não é um princípio religioso. Isso aqui é um princípio do reino de Deus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Aí eu quero te perguntar, porque eu me perguntei, eu estava lendo esse texto aqui, comecei a me perguntar, comecei a falar assim, peraí, vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma contabilidade aqui da fome. Opa, conhece? Contabilidade da fome, o que é isso? Pega um papel, vamos anotar o que está ruim na vida. O irmão, tem umas áreas da minha vida que eu vou te contar. Está bem desnutrida. Fome, inquietação. Quem tem fome fica inquieto, inquieto. Eu pensando na minha inquietação, eu falei, opa, Senhor, deixa eu aproximar essa área, essa questão, mais, deixa eu esticar isso aqui, até chegar perto do Senhor, porque diz o princípio, aquele que tem fome, e vem até ele. Jamais, irmãos, aqui é um absoluto. Aqui cobre tudo. Jamais terá fome. Ou você acha que ele está mentindo aqui? E aí ele vai para a sede. Né? Outra ausência. Essa ausência que nos custa, né? A sede vai falando de um cansaço. Quando a gente está com sede, o corpo está cansado, a gente está desidratado, ou o início de uma desidratação, né? A sede fala da necessidade de um refresco, de algo que possa, né, renovar. A sede fala de renovo, renovar a disposição. Quando a gente está com sede, né, a gente vai ficando mais fraco, mais indisposto, próprio também da fome. Sinônimos aqui. E ele vai dizer: quem crê em mim jamais terá sede. Vir até ele, nos achegarmos a ele e crer nele. Se o título hoje é fome e sede, não tem outra equação de acordo com Jesus. E graças a Deus que não precisamos de outra. A nossa fome e a nossa sede. Enquanto o já é, ou melhor, enquanto o ainda não
está presente, ainda não, porque nós não voltamos para o céu, nós não voltamos para casa, nós ainda estamos aqui, então fome e sede vão pautar a minha vida e a sua. O nosso desafio é nos aproximarmos dele todos os dias, ou melhor, irmãos, mais de uma vez ao dia. Tá vindo aí esse final de semana, eu quero te convocar, pelo menos, nós somos aqui 28, irmãos, no mínimo, a gente mais o grupo seleta, assim, como prioridade, um seminário de oração com o Rogério. O Rogério, inclusive, está aqui orando com a gente. Eu vi o nome dele aí. Rogério's iPhone, está aqui, né? Meu amigo precioso. Rogério vai nos ensinar mais sobre isso. Você tem fome? Vem saciar sua fome, sexta-noite e sábado de manhã. Mas você tem fome? Deixa eu te contar que o MMO vai ser segunda agora, dia 1º de setembro. A nossa madrugada, mês de oração. Vai ser a primícia da primícia da primícia. É nessa segunda-feira. Esse mês nós vamos inverter, porque eu quero a primeira segunda-feira como pastor. A primeiríssima segunda-feira, 5 da manhã. Você está com fome? Tem ausência aí, ausência na sua vida, de algum lado ou de outro? E muitas vezes tem sim, irmão, porque você é humano, tem ausência aí. Vem a mim, Jesus dizendo. E esses movimentos de oração são bem característicos de preenchimento da presença dele, revelação de quem ele é, e nos achegarmos a ele. Não é que você necessariamente só vai encontrá-lo se você vier a uma reunião de oração da nossa comunidade. Não é isso, irmãos, porque você precisa cultivar isso também no secreto, você e Deus, todos os dias. Mas, irmãos, as oportunidades estão sendo dadas a nós. Dadas. Quem crê em mim jamais terá sede. Disposição e disponibilidade para que o Senhor nos ensine a crer nele. Irmão, preste atenção nesse finalzinho aqui, porque o que a gente garimpa aqui é ouro mesmo, não por nós, mas por aquilo que é a revelação de Deus. Você sabe qual é a melhor forma de se crer? Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Preste atenção. Você sabe qual é a melhor forma, qual é o melhor contexto, qual é a melhor realidade favorável para que eu e você possamos crer? Quando nós não temos tudo que nós precisamos. Eu vou repetir. Você sabe qual é a melhor forma? A melhor, aquelas 5 estrelas, para que a sua fé seja fortalecida? Quando te faltam as coisas. Quando as coisas não estão indo como você deseja. Então basta abrir os seus olhos, né, irmão e minha irmã? E enxergar a realidade, porque isso é realidade. A realidade te convida a crer, irmão. Porque se eu e você tivéssemos tudo ali que nós precisamos e desejamos, irmãos, nem crente você seria, nem eu. Nem crente, irmão, nem crente você seria. Então, talvez aquilo que está te fazendo chorar, angustiar, né? Ficar inquieto no espírito, está sendo um convite divino para que você creia e veja. Porque fé, como expressão do crer, é a capacidade de experimentar mais da pessoa de Deus naquilo que nos falta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Venha comer a comida que o seu pastor vai cozinhar hoje. Comida ungida, não com óleo de soja, tá? Não vai ser ungida com óleo de soja, não. Comida ungida dos céus. Um fricassê maravilhoso hoje. Hoje nós dobramos a meta. Fricassê para 200 pessoas hoje. Além da palavra de Deus, preste atenção, irmão, antes de ir, preste atenção. Hoje nós temos uma pregadora do lado de fora. Ela já foi uma pessoa que influenciou muito a minha vida, Isabel Zwallen, missionária que está dando aula na Jocuma aqui. Era o pastor Marcelo, pedi para o pastor Marcelo ceder a vez. Hoje você vai ter uma palavra de uma mulher, uma das mulheres mais crentes que eu conheci na minha caminhada cristã, a Isabel Zwallen, que vai pregar hoje para nós, né? Além de comunhão, além de coisa boa demais. Beleza? Nos vemos. Deus abençoe. E amanhã, 5 da manhã, oração. Valeu? Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe.